Essa criminosa resistiu à prisão da forma mais obscena possível, não se dando conta da seriedade da situação. Provocar policiais é uma péssima ideia, principalmente quando você está quebrando a lei. Mas por incrível que pareça, esse não foi o caso mais chocante de todos que existem registros. Como, por exemplo, essa estudante atrasada que estava dirigindo muito acima do limite de velocidade, que queria agilizar a abordagem policial, mas acabou sendo presa. A polícia de Coon Valley, em Wisconsin, recebeu diversas ligações sobre um veículo em alta velocidade nas rodovias 14 e 61 em abril de 2022. Testemunhas relataram que o carro estava ultrapassando outros veículos pelo acostamento e até pela faixa contrária, em áreas movimentadas do centro, colocando em risco a segurança de todos. Quando o veículo foi finalmente abordado, a motorista foi identificada como Amanda McCaig, uma mulher com 35 anos na época do incidente. O policial que se aproximou do carro viu McCaig com o braço estendido para fora do veículo, segurando sua habilitação. Ao ser solicitado que desligasse o carro e saísse do veículo, McCaig questionou o motivo da abordagem, mas não obedeceu às ordens. Ela afirmou que estava tentando cooperar, mas parecia na verdade estar apenas tentando se livrar do policial o mais rápido possível. Ela permaneceu no carro sem desligá-lo. Foi então que o policial desligou o motor do veículo por conta própria. Diante disso, o policial informou que McCaig seria presa por colocar a vida das outras pessoas em risco, já que estava dirigindo a uma velocidade de 160 km por hora em uma área com limite de 50 km por hora. No entanto, McCaig, sem sair do veículo, perguntou quem ela estava colocando em risco, alegando que só estava indo de casa para a escola. Além disso, ela tentou se justificar, dizendo que não tinha tempo para o policial, pois estava atrasada e não poderia ser presa. Please, you're done? When you get out of the car and hand me your keys, we can move forward. I don't have keys. You have a fob. No, I don't. You have something that operates this vehicle. Yeah, I do. You're right. Okay. I don't have it on When me. you get out of the vehicle, we can move I forward. don't have it on me. O policial, estando sozinho, solicitou reforços. Enquanto aguardava a chegada de outros agentes, ele testemunhou McCaig ligar o carro e acelerar. Nesse momento, o policial puxou a mulher de dentro do veículo, imobilizando-a no chão com a ajuda de alguém que passava pelo local. O passageiro que estava com McCaig no carro foi liberado. McCaig foi levada até a delegacia, onde foi acusada de resistência à prisão, desobediência de autoridade e interferência no trabalho policial. Ela também recebeu multas que somaram mais de $700. Em um episódio que gerou bastante atenção nas redes sociais, uma mulher foi filmada em um cruzamento de Long Beach, Califórnia, agindo de forma alucinada e entrando em confronto com um policial que tentava abordá-la. O incidente, registrado em vídeo, se tornou viral rapidamente, recebendo tanto críticas quanto elogios à forma como a situação foi conduzida. A mulher, que estava interferindo no tráfego e causando confusão, foi identificada como Carmen Mata, uma jovem de 22 anos na época do incidente. Segundo os relatos oficiais, a polícia foi chamada para o local após diversas denúncias sobre o comportamento dela, que incluía acenar com os braços e gritar para os motoristas. Ao chegar no cruzamento da Pacific Avenue com a Anaheim Street, o policial tentou interagir com ela para entender o que estava acontecendo, mas foi desobedecido. Mata não seguiu as ordens do oficial e, ao invés disso, começou a discutir, perguntando quem ele pensava que estava ameaçando. Ela também afirmou que estava apenas tentando falar com os motoristas e que não estava fazendo nada de errado. A tensão aumentou quando ela começou a agir de forma agressiva em direção ao policial, e ele se viu forçado a usar o bastão para contê-la, enquanto tentava imobilizá-la. Em determinado ponto,
um transeunte se aproximou para ajudar, e os dois, juntamente com o policial, conseguiram prender a mulher, que foi levada à delegacia. Um incidente envolvendo um grupo de adolescentes e a polícia ocorreu em uma lanchonete de Fall River, Massachusetts. O episódio, que foi amplamente divulgado em outubro de 2023, teve início quando a polícia foi chamada para intervir em uma farmácia, devido ao comportamento baderneiro de um grupo de jovens. Porém, ao chegarem ao local, os policiais descobriram que os adolescentes haviam se deslocado para um McDonald's nas proximidades, onde continuaram com a atitude perturbadora. No restaurante, os funcionários informaram os jovens de que não poderiam mais permanecer ali, devido ao comportamento agressivo demonstrado em outros locais. A gerência, então, solicitou que o grupo se retirasse. Quando os policiais chegaram, alertaram os adolescentes de que, caso não saíssem, poderiam ser acusados de invasão de propriedade. Porém, os jovens ignoraram os avisos. Alguns seguiram fazendo pedidos, enquanto outros permaneceram na fila, desobedecendo às orientações dos policiais. A polícia reforçou os avisos, insistindo para que os jovens se retirassem. Após mais de 23 avisos, um dos oficiais informou que utilizaria algemas caso alguém não seguisse as ordens. Mesmo assim, os adolescentes continuaram desafiando as autoridades, e um deles questionou o motivo de estar sendo abordado, enquanto outros clientes ainda permaneciam no local. A situação se intensificou quando um jovem tentou retornar ao McDonald's após ser instruído a sair. Em meio ao confronto, um oficial informou que outros patrulheiros estavam a caminho e se aproximou de um dos jovens desobedientes. A detenção foi registrada por câmeras, mostrando o adolescente resistindo à abordagem. O policial, tentando imobilizá-lo, o empurrou contra a parede e o algemou. You're under arrest. You're under arrest. No total, 8 adolescentes foram detidos, acusados de invasão de propriedade e resistência à prisão. Alguns enfrentaram ainda acusações de desordem e conduta disruptiva, e uma das jovens foi acusada de agredir um policial. A polícia foi chamada a um hotel após uma denúncia dos funcionários, que relataram o comportamento agressivo de uma mulher no local. Ela estava vandalizando o ambiente e se recusava a deixar o estabelecimento. Após a recusa da jovem em sair, os funcionários decidiram chamar a polícia para intervir na situação. Em janeiro de 2004, ao chegar ao hotel, a guarda se dirigiu ao quarto da suspeita, que tinha 19 anos. A policial informou que, a partir daquele momento, ela não poderia mais deixar o quarto, pois a situação se tratava de uma investigação. A jovem foi acusada de ter jogado um objeto em um carro e também estava gerando distúrbios no local, o que motivou a intervenção policial. Durante a interação, a mulher alegou que a guarda estava a perseguindo e afirmou que a policial estava colocando as mãos em alguém muito importante. A tensão aumentou e, enquanto a jovem tentava sair do quarto com seus pertences, a policial imobilizou a mulher no chão e a algemou, enquanto ela continuava resistindo. What are you doing? I didn't even touch anybody. You guys are... Stop. Dude, I got it right here. I'm gonna call my dad. I'm gonna call my dad. This is stupid. You're just being detained so we can figure out what's going on, all I right? didn't do shit. Ao ser levada até a viatura já algemada, a mulher se jogou no chão e continuou gritando. Quando foi colocada de pé novamente, a jovem ameaçou os policiais, dizendo que seu pai era promotor de justiça. Mas os policiais não se amedrontaram. Em vez disso, colocaram ela na viatura e a conduziram para a delegacia, onde ela foi acusada formalmente de invasão de propriedade, agressão a um policial e resistência à prisão. Uma motorista de 65 anos protagonizou um incidente que se desenrolou de forma tensa em Cashion, Oklahoma,
no mês de julho de 2019. A senhora, identificada como Deborah Hamill, foi parada por um policial após o agente perceber que a lanterna traseira de seu veículo estava quebrada. Durante a abordagem, Hamill mostrou sua habilitação e outros documentos solicitados, além de informar que a lâmpada quebrada já estava com defeito há 6 meses. Apesar da atitude inicial de colaboração, a abordagem tomou um rumo inesperado quando o policial informou a mulher que ela seria multada em $80 pela infração. Ao ouvir o valor, Hamill, de maneira nervosa, riu e, em seguida, se recusou a assinar a multa. Isso deu início a uma discussão com o policial que, por fim, informou que ela estava sendo presa e pediu para que saísse do carro. A senhora, em resposta, trancou o veículo e, de forma repentina, abriu a janela apenas para continuar o conflito verbal. Quando o policial ordenou que ela saísse, Hamill, em vez de cumprir a ordem, acelerou o carro e fugiu, ignorando os comandos do agente. O policial, então, correu até sua viatura, acionou reforços por rádio e iniciou a perseguição. 305 dispatch, got one taken off. Deputies, occupant is going to be one. We're going to be pulling into the DEP oil facility. Após alguns minutos, Hamill estacionou o carro, mas ao ser ordenada a sair do veículo, se recusou a obedecer. O policial tentou imobilizá-la no chão, mas ela se mostrou resistente, não colocando as mãos atrás da cabeça conforme solicitado. Diante da persistente recusa, o policial foi forçado a usar o taser na senhora. Mesmo com o choque elétrico, Hamill continuou a resistir. Após grande esforço, o agente finalmente conseguiu algemá-la e, em seguida, a prendeu. Uma jovem abordada pela polícia enquanto estava estacionada em um local público fez uma acusação grave contra os policiais que a abordaram. Logan Huisman, então com 18 anos, estava no veículo com outros passageiros que aparentavam estar alterados e, em alguns casos, até desmaiados. Inicialmente, ao ser questionada por um policial, ela alegou que estavam apenas aguardando o momento de utilizar o banheiro, mas a situação logo tomou outro rumo. A polícia, ao perceber que as pessoas no carro estavam visivelmente alteradas, iniciou uma investigação. O policial abordou o veículo com a intenção de verificar o bem-estar dos ocupantes e fez algumas perguntas. No entanto, a jovem começou a demonstrar um comportamento incoerente e, após sair do carro, jogou um aparato para consumir ervas dentro do veículo em direção ao banco do passageiro. Ao pedir que Huisman pegasse o aparato de volta, o agente da lei ficou visivelmente irritado com o comportamento da jovem, que em seguida entrou em uma loja de conveniência. Durante esse tempo, o oficial entrou em contato com o pai de Huisman para relatar a situação, informando que substâncias ilegais haviam sido encontradas no carro. Antes disso, no entanto, a jovem fez um gesto obsceno para o policial e se sentou na guia, próxima a uma caçamba de lixo, em um gesto de desrespeito. O policial alertou o pai da jovem sobre a gravidade da situação e informou que, sob circunstâncias normais, ela deveria ser presa. A família foi orientada a buscar Huisman, enquanto os outros jovens no carro foram liberados. No entanto, a jovem, em um ato impulsivo, ameaçou fugir dos policiais, sendo imediatamente imobilizada no chão após resistir à abordagem, gritando e chutando os oficiais. Ela foi finalmente algemada. You think I'm gonna attack him? Ooh, you think I'm gonna run? Because guess what? I did cross country. I bet I could run the bottle. far away. Ooh. That's it. Adam. Adam, put her in handcuffs. Right now. Yeah, thank you. Stop resisting. Stop. You are under arrest. Stop resisting. No, don't touch me. Stop resisting. Stop resisting. Stop resisting. Put her in handcuffs. No. Stop resisting. No. Stop resisting. What did I do? Stop resisting. Literally. I gave you. Stop resisting. You really want to? Fuck off first. You Stop resisting, please. Stop. Don't kick me. Oh my God. Após ser imobilizada, Huisman não parou de gritar, alegando que os policiais estavam tocando nela durante a abordagem. No entanto,
Foi apenas quando já estava sendo algemada que a jovem fez uma acusação mais específica, alegando que o contato físico foi feito de maneira inadequada. As imagens das câmeras corporais dos policiais mostraram todo o ocorrido. Após uma análise interna, a polícia de Burlington declarou que as acusações de contato físico inadequado contra os 2 policiais eram infundadas e que o caso não necessitava de maiores investigações. A câmera corporal de um policial da Flórida gravou um incidente enquanto ele atendia a um chamado sobre invasão de propriedade privada. Esse já era o segundo caso envolvendo o mesmo indivíduo no mesmo local, em menos de 2 semanas. De início, o policial abordou o homem, que estava estacionado no local restrito. O suspeito foi informado de que seria preso se não saísse da área ou se continuasse a invadir aquele local. O homem alegou que não estava com as chaves do carro. Depois, ele admitiu que queria se casar com uma mulher que morava na propriedade. O homem abriu a porta do carro e começou a retirar alguns pertences da mulher, jogando tudo no chão de terra, explicando ao policial que não estava cometendo nenhum crime. Ele ainda alegou que tinha mudado de ideia e não queria mais casar com ninguém. Também mencionou estar muito feliz por ter arrumado um emprego. Em resposta, o policial, visivelmente irritado, disse para ele ser feliz em outro lugar. Sem muita paciência, o policial chamou reforços para a situação. Durante esse tempo, o homem continuou jogando mais objetos para fora do carro, dizendo que se tratavam de pertences de seu filho, incluindo uma pistola de pregos, o que era muito suspeito. You need to get out of here, like now. Ryan, he just grabbed a nail gun. Show me your f***ing hands! Show me your f***ing hands! Após várias ordens para que o suspeito mostrasse as mãos, o homem obedeceu, mas chorou pedindo para não ser retirado daquele lugar. Ele argumentou que sua ex-companheira frequentemente o impedia de ver o filho e ficava alterada em relação à presença dele no local. No entanto, essas justificativas não impediram sua prisão. Em dezembro de 2023, uma mulher foi abordada pela polícia após demonstrar direção imprudente em uma via da cidade. Ela se mostrou cooperativa durante a abordagem, pediu desculpas e explicou que estava indo a um restaurante de fast food mexicano para fazer uma refeição. Durante a interação, o policial percebeu que a motorista exalava hálito alcoólico. Após solicitar seus documentos, o agente questionou sobre o consumo de bebidas e ofereceu a opção de realizar o teste do bafômetro, ao qual ela concordou. A mulher, que estava vestida com roupa de banho e sem calça, perguntou se deveria colocar a calça antes de realizar o teste. Would you like me to put my pants on? Talvez esse caso nem tenha sido tão escandaloso assim, se comparado com outro vídeo, onde uma mulher foi abordada pela polícia em uma situação semelhante, aparentemente embriagada. Durante a abordagem, ela foi orientada a se colocar em posição para ser algemada. No entanto, a mulher fez movimentos com o corpo que geraram desconforto para os policiais devido ao contato físico, além de estar vestindo roupas curtas. Apesar das situações desconfortáveis, os agentes mantiveram o controle em ambas abordagens, conduzindo as mulheres de maneira profissional. O suspeito Stanley Williams tentou fugir da polícia, mas não conseguiu. O caso aconteceu em dezembro de 2023, quando uma policial respondeu a um chamado em um posto de gasolina, localizado em Lake City, na Califórnia. Um amigo de Williams relatou que estavam bebendo em um bar quando ele ficou paranoico, agitado, olhando para todos os lados, achando que estava sendo perseguido. O suspeito também exalava um forte odor de substâncias tóxicas. Williams afirmou que havia usado uma substância ilegal naquela noite, além de ter consumido grande quantidade de bebida alcoólica. Ele aceitou ser examinado em um hospital e foi até a ambulância.
Enquanto isso, seu amigo estava sendo avaliado pela polícia, até que Williams começou a fazer confusão do lado de fora, alegando que os paramédicos queriam tirar sua vida. A policial liberou o amigo de Williams e foi falar diretamente com ele. Contudo, ele ficou ainda mais paranoico, entrou na ambulância e deu a partida. Os paramédicos e a policial tentaram impedi-lo, mas Williams foi mais rápido. A policial pediu reforços e iniciou uma perseguição. He's in the vehicle. (1316 Columbia. Subject took off. Subject took off in the EMS. Ironicamente, Williams seguiu até a delegacia do xerife, passou raspando por uma placa e parou por causa da grama e da lama. Ele se assustou com os gritos da polícia para que deitasse no chão e obedeceu, até ser algemado e preso. Williams foi acusado de 7 crimes no total e já tinha passagens pela polícia. Em um caso ocorrido em junho de 2003, um policial, durante patrulhamento rotineiro em Holmen, Wisconsin, viu uma motocicleta em alta velocidade. O policial seguiu o motociclista à distância e, ao notar que ele estacionava em um posto de gasolina, decidiu verificar a placa da moto. Ao fazer isso, descobriu que o veículo estava registrado em nome de Isaac, um jovem de 19 anos na época. Isaac estava cometendo uma infração significativa, pois possuía uma permissão restrita para pilotar a moto somente durante o dia. Porém, naquele momento, já era noite, e ele estava pilotando sem capacete. O policial aguardou Isaac sair da loja de conveniência do posto e, quando o jovem acelerou a motocicleta, o policial acionou a sirene para realizar uma abordagem. No entanto, Isaac não obedeceu a ordem para parar e continuou em alta velocidade. O motociclista atingiu uma velocidade de mais de 128 km por hora, enquanto o policial o perseguia. A alta velocidade fez com que Isaac perdesse o controle da moto, que acabou saindo da pista e tombou na grama. Mesmo após o acidente, Isaac não desistiu e fugiu a pé para uma área de mata, onde desapareceu. Moving before I get eaten. No. Jack. No, Jack. I already grabbed his plate prior to him even getting to Quick Trip. No. Sorry. No, you're good. A polícia iniciou uma busca, contando com a ajuda de vários agentes que se deslocaram até a residência de Isaac. Inicialmente, a mãe do jovem não sabia se ele estava em casa, mas foi procurá-lo. Isaac apareceu na porta e, ao ser questionado, alegou que havia fugido porque estava assustado e não sabia o que fazer após o início da perseguição policial. Ele explicou que, após o incidente, um amigo lhe deu carona até sua residência. Ao ouvir a história dos policiais, a mãe de Isaac ainda deu uma bronca no filho na frente dos agentes. Após ser detido, Isaac foi preso e acusado de fuga e evasão de um policial, além de várias infrações de trânsito. O total das multas somou mais de $1.700. Ele foi liberado após pagar uma fiança no valor de $1.000. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.